a questão é assim, ó, a gente estava comentando a história da doença de Alzheimer. Bom, há uns quantos anos atrás, eu fiz uma viagem grande e um dos lugares que eu fui foi para o Egito. E no Egito eu fui a um lugar chamado Saqqara. E esse lugar chamado Saqqara, não é que ele tem assim pirâmides, mas ele tem sepulcros muito bonitos, muito estranhos, aquela coisa. E a gente tinha guia que explicava direitinho. E um daqueles túmulos tinha vamos dizer assim, três túmulos, vamos colocar. Eu não sei direito o nome que seria aquilo ali no idioma deles. Um deles estava extremamente enfeitado, bonito. O do meio estava mais ou menos simples e o terceiro bem arrumado. E o senhor que colocou, isso aí ele colocou para nós, depois eu mostro para vocês, ele colocou que aquilo ali teria sido feito no Egito 3.000 anos antes de Cristo. E aquilo ali, digamos assim, pertencia a uma pessoa chamada Ptahhotep, que era um príncipe. Só que depois ele explicou que esse príncipe teria tido 3 gerações. E o que me chamou a atenção é que a primeira e a terceira, digamos, sarcófago ali, estava bem arrumado. E o bem arrumado, eu digo bem enfeitado. E o do meio, sem muita decoração. Bom, se eu for colocar para vocês, hoje em dia existe uma hipótese. Esse primeiro, o que estava ornamentado, era o grande Ptahhotep, que foi o cara que, na época, era uma pessoa muito importante, aquela coisa toda. O filho dele, esse aqui do meio, ele teria seguido a situação, só que esse do meio, o qual o tal do túmulo, do sarcófago, não era, digamos, muito rebuscado, ele teve uma doença esquisita, na época colocada esquisita, e ele parou de trabalhar, sendo que o filho dele seguiu a linhagem da família. Então, dos 3, este aqui é escrito em várias situações da história egípcia, que este aqui do meio era tão inteligente quanto os outros, só que aos 50 anos ele teve que parar com a obra dele, porque ele passou a ser uma pessoa, na época, coloca-se desmemoriado ou fora do normal. Bom, então, se a gente vai ver em termos de história, isso aqui é uma das primeiras coisas que aparece e depois eu consegui fotos. Isso aqui são, digamos assim, ilustrações no Cairo, no Egito. Isso aqui é uma estátua, aqui é uma espécie de um mural, onde mostra, digamos assim, que isto aí, pela maneira como é colocado, o segundo teria alguma coisa parecida com o Alzheimer de hoje em dia. São suposições, mas está aí. Bom, aí passam-se anos, e nós vamos para 130 depois de Cristo, 200 depois de Cristo, e aí aparece um cara maravilhoso, eu tenho a fotografia dele aqui, era Galeno, considerado um dos fundadores da medicina, Galeno de Pérgamo, era o lugar onde ele tinha nascido. Ele era médico, filósofo, era filho de gente muito rica e ele tinha conhecimentos de filosofia, matemática, lógica, astronomia, agricultura, literatura, aquela coisa toda. E ele começou, na época, dentro desses conhecimentos médicos, a citar algumas pessoas que teriam alguma coisa parecida como eu coloquei para vocês. Só que vejam bem, são citações, mas onde existia uma pessoa normal, que muito jovem, começava a ter problemas sérios de memória, aquela coisa toda, e que se supõe que esse aqui, que eu tenho para aqui para vocês, Galeno, isso aqui dá para dizer que era um gênio, era e é um gênio da medicina, e uma das coisas que eu vou querer ver muito com vocês é a história das pessoas. Saber que uma coisa que começou ontem não começou antes, começou não sei quantos milhares de anos atrás. Então, esse era Galeno, e aí existe um romance, e esse romance é um romance muito interessante, só que é meio difícil de localizar, eu trabalhei bastante, mas foi difícil de identificar. Existe, digamos assim, na história de Roma, uma mulher chamada Lavínia, e essa Lavínia, depois eu vou mostrar para vocês as gravuras,
ela seria esposa de Cornélio, que era um grande general de Napoleão, um dos primeiros cristãos, Napoleão não, perdão, um dos grandes da época, e nessa época aí ele já tinha começado a questão do cristianismo. Bom, nesse momento aparece uma mulher, essa mulher aqui, já pulando para a atualidade, é uma escritora, ela é sueca e ela escreveu um livro sobre Lavínia. Lavínia seria o nome desta mulher, que era extremamente inteligente, extremamente bonita, aquela coisa toda, e aos 50 anos ela ficou totalmente esquecida, totalmente desligada, sendo que, digamos assim, ela seria a mulher desse centurião romano aqui. E isso foi muito citado na época, porque ele era uma pessoa muito destacada, e sendo que dentre os cristãos, ele é um dos primeiros centuriões romanos que era adepto ao cristianismo. Então, quando fala de Lavínia, Lavínia é, por assim dizer, a primeira mulher descrita como alguma coisa que teria Alzheimer. Eu li o livro da sueca essa, aparentemente é a história. Só que existe muita fantasia no meio, então eu só coloquei aqui mais a título de curiosidade. Bom, aí a gente vai um pouco para adiante e já estamos agora, já estamos pulando, fazendo um pulo bem grande, já passamos de Cristo, aquela coisa toda, e isso aqui que tem aqui, olhem que interessante, no território inglês, mais ou menos no ano de 1300, 1300 e pouco, a parte, digamos assim, de governantes da época, aquela coisa toda, eles fizeram um texto e as pessoas das famílias e tal, eles iam de casa em casa, esses recenseadores, e eles iam fazer esse teste aqui. E esse teste dizia assim, em que cidade você mora, quantos cônjuges você tem, quantos shillings tem 14 penny, você prefere 20 moedas de prata ou moedas de 40 penny. Isso aqui era colocado e era feito no esquecimento crônico, dependendo da determinada idade, e aqueles que tinham problemas abaixo dos 50 anos ou a partir dos 50 anos, eles eram colocados como um tipo especial de doente. Se vocês perguntarem se era Alzheimer ou não, não sei. Só que isso está citado na literatura como uma coisa que aconteceu na época. E, além disso, junto nessa época aí, existe a história, só que essa história é também na Inglaterra, na região de Norfolk. Aí eles descrevem uma mulher, essa mulher está aqui, então ali na época que faziam o teste, e foi descrita uma mulher que foi muito chamativa, por isso que ela foi descrita. O nome dela era Emma Beeston, não sei exatamente como é que pronuncia, ela era habitante do reino de Lynn, e ela era, digamos, num determinado momento, ela era uma mulher idosa, só que, em vez de senil, eles colocaram que ela era uma insana, ou seja, que ela tinha ficado velha antes do tempo, ou atrapalhada antes do tempo. Isso aí, eles colocam que 4 anos antes de haver aquela colocação que eu fiz para vocês antes, essa mulher já estava desorganizada. Teoricamente, isso também poderia ser uma doença de Alzheimer, só que, claro, dentro daquilo que a gente está... existe muita lenda, muita história.